Bom dia, somos a equipe 11 e iremos falar sobre receptores elétricos. Os receptores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia. Os receptores não transformam exclusivamente energia elétrica em energia térmica. O calor é sempre uma fração de energia transformada por um receptor. Em nosso cotidiano, estamos cercados de equipamentos que são classificados como receptores, tais como geladeiras, impressoras, liquidificadores, etc. A energia disponível para o receptor resulta da passagem da corrente elétrica. O trabalho realizado pelos portadores de carga que constitui a corrente elétrica fornece energia para o funcionamento do equipamento. A diferença de potencial elétrico nos terminais do aparelho é menor que a tensão nominal do gerador elétrico. Isso se deve à conversão de energia elétrica em outra modalidade de energia. A tensão nominal do gerador é a diferença do potencial total, TDP, disponível para o receptor. Todo o aparelho receptor apresenta uma resistência própria, que é a resistência interna, que acaba por diminuir o DDP total. A DDP útil é aquela efetivamente utilizada pelo aparelho na conversão da energia elétrica em outra forma de energia. Assim, podemos escrever que a DDP total é a soma da DDP dissipada pela resistência interna e a DDP útil. V é igual a E' mais R vezes I. Os termos dessa equação são V DDP total oferecida pelo gerador, E' DDP útil, efetivamente utilizada pelo aparelho receptor. Essa tensão é denominada de força contra eletromotriz. R vezes I, DDP dissipada pela resistência interna. Vamos aí para a primeira questão, que pede o seguinte. No circuito representado na figura, qual é o sentido da corrente elétrica convencional? De A para B ou de B para A? Antes de olhar a figura e tentar descobrir qual é o sentido, a gente precisa saber se o que tem na figura aqui é um receptor ou é um gerador de energia. De acordo com o que a gente já sabe a respeito de corrente elétrica, a lâmpada ela é um receptor de energia, porque parte da energia elétrica que ela pega da nossa tomada, né, através do fio, ela vai usar para o que ela foi feita, que é para brilhar, então ela vai usar para isso, e parte da energia ela vai ser dissipada em forma de calor. Por isso que a lâmpada normalmente ela esquenta muito, porque parte da energia ela converte em luz e parte em calor, ou seja, já que a lâmpada é um receptor de energia, a gente também sabe que os receptores, a corrente, ela vai do positivo para o negativo. E aqui a gente tem esses sinais representados aqui nessas pilhas. Ou seja, sabendo dessas informações, agora dá para a gente olhar a figura e tentar saber qual é o sentido. Se é o receptor e o receptor vai do positivo para o negativo, a gente pode olhar aqui, ó. A gente pode pegar daqui, ó. A gente olha o circuito aqui, ó. Pronto. Aqui acaba o circuito. Ou seja, ela foi do positivo para o negativo, de acordo com o que a gente já sabe. E indo do positivo para o negativo, qual foi o circuito que ela fez aqui? Ela fez de A para B. É só observar, ó. Positivo, negativo. Ou seja, uma lâmpada incandescente comum funciona com a tensão de 120 volts e nessa condição uma corrente elétrica de intensidade de 0,5 amperes a percorre. Qual é o valor da resistência elétrica do filamento dessa lâmpada? Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai coletar dados. V é a diferença de potencial, né, que são os volts, I é a corrente elétrica e R é a resistência elétrica. Então, qual é o V da questão? V é 120, I, que é a corrente, que equivale a 0,5,
E a resistência é o que a gente ainda quer saber. Então, jogando isso nessa fórmula aqui, ó, a gente tem V, como a gente já sabe, 120, e o I é 0,5. Então, na matemática a gente sabe que dividir um número por meio é equivalente a multiplicar ele por 2. Então, a partir daqui, a gente vai ter 240, porque é o dobro de 120. Ou seja, a resistência elétrica, ela é equivalente a 240 ohms. Com isso, podemos construir um gráfico da DDP total pela corrente elétrica. E já que a equação do receptor é do primeiro grau, o gráfico ficará escrito da seguinte maneira. É inegável a importância dos receptores elétricos e geradores em nosso cotidiano, pois são essenciais em diversas áreas da nossa vida, como, por exemplo, no armazenamento dos alimentos, na iluminação das ruas e também das nossas casas. Se tornou tão habitual que atualmente não vivemos mais sem eletricidade.